palavra que me veio ontem está escrito no livro do evangelista Marcos, está escrito no livro do evangelista Marcos, no capítulo 16 e no verso 15 adiante. Vou ler para você, né? Depois vou pegar outras referências, né, para encaixar aqui nessa palavra. Está escrito assim: o evangelista Marcos escreveu, a palavra não é dele mesmo, a palavra não é de nenhuma outra pessoa comum, não é de nenhuma pessoa comum. A palavra não é do pastor, a palavra não é de nenhum padre, nenhum papa, a palavra não é de nenhum Buda, de nenhum espírita, líder espiritual, de nenhum espírita, nenhum bispo. A palavra não é de um policial, de um coronel, de nenhum desses, não é. A palavra não é de nenhum líder político, também não é. A palavra é do Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta palavra é dele. Porém, foi escrita pelo evangelista Marcos, que deixou registrado no livro dele. Então eu te peço que você faça questão de ouvir essa palavra e, se possível, você publicar também, você compartilhar, porque essa palavra ela vai abrir o seu entendimento, o meu entendimento, de outras pessoas que ouvirem. Por isso que é importante. Está escrito assim, Jesus falando e o evangelista Marcos escreveu. Diz assim: disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra aqui, toda criatura, é para seres humanos, não é para animais nem aves irracionais. Não, é para seres humanos, pessoas, entendeu? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Criatura que aqui está falando de pessoas, seres humanos. Não importa a sua religião, não importa o país que você mora, o que você nasceu, não importa. Está falando de criatura, é para todos os seres humanos. Seja ele brasileiro, estrangeiro, não importa. É para todos os seres humanos. Seja para americano, cubano, boliviano, venezuelano, africano, nigeriano, japonês, chinês, coreano. Você entendeu? Índio. Índio é seres humanos. Eles é humano tanto quanto eu e você, né? Eles moram lá na floresta porque eles nasceram lá, então eles moram lá, né? Mas a palavra é para eles também, porque são criaturas, seres humanos. Seja... Qual mais que eu posso lembrar aqui? Russo, né? Seja para o russo,
espanhol, todos os seres humanos, não importa, né? Argentino, né? Não importa, judeu, toda raça humana é criatura, né? Então essa palavra é para todos. E no versículo 16 está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu li até o versículo 18. É a palavra do Senhor Jesus, né? Ele está falando aqui que depois que você evangelizar, pregar o evangelho a essas criaturas, e se elas crerem e for batizadas, elas serão salvas pelo poder de Deus, através do evangelho, da palavra, entendeu? Elas serão salvas. E o próprio Deus, elas vão lhes dar poder. Ele próprio vai lhe dar poder para você falar novas línguas, né? Para você expulsar demônios, e se você pegar em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos nos enfermos e os curarão. Ou seja, ele vai te dar poder, um poder sobrenatural, que vem de Deus, do próprio Deus, para você. Ele vai te dar esse poder. Então você não será uma pessoa comum. Você não será mais uma pessoa comum. Porque o próprio Deus, ele vai te dar este poder para você fazer essas coisas. Está entendendo aí a importância de anunciar o Evangelho às pessoas? De falar do amor de Deus, do amor de Jesus para as pessoas? Entendeu aí agora a importância disso? Então, é necessário que eu e você fale do amor de Deus para essas pessoas, para aquelas pessoas que ainda não ouviram. Ou se já ouviram, não entenderam. Então é necessário que eu e você abrimos a boca e anunciamos as boas novas de Jesus Cristo, do reino de Deus, para as pessoas. A palavra veio em meu coração ontem. Então hoje eu estou transmitindo para você a palavra de Deus, que é essa aqui, né? Ele está falando para você que se você ouvir e crer e se batizar para cumprir a justiça de Deus, ele vai lhe dar poder sobre os espíritos para você expelir demônio, vai te dar poder para você falar em novas línguas, a língua do Espírito de Deus. E se alguém, por ocasião, por maldade, lhe dar alguma coisa mortífera, se a pessoa lhe dar alguma coisa mortífera para tirar a sua vida, não vai ter poder na sua vida. Aquele mal não vai ter poder na sua vida de te matar. Está falando aqui, ó, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Deus não vai permitir que o mal te atinja. Pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Ou seja, o poder de Deus não vai permitir que este mal te atinja. Pegar em serpente,
seja sábio e vigilante. Não é que você vai chegar e pegar uma serpente ali venenosa, né, para fazer o teste para ver se você vai morrer ou não. Não faça isso, não seja tolo. Está falando aqui, pegarão as serpentes. Mas se você, por acaso, desapercebido, pegar em alguma serpente, em algum bicho desse peçonhento, você pegar sem você querer, sem você ver, e ela te picar, aquele veneno não vai ter poder na sua vida. Porque você, inocentemente, sem perceber, você pegou naquele bicho peçonhento e como defesa do animal ele vai picar você, só que o veneno não vai te fazer mal. Deus não vai te permitir que aquele mal te atinja. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Paulo foi picado por uma serpente e não aconteceu nada com ele. Porque ele não pegou porque ele quis pegar. A serpente picou ele sem que ele percebesse, só que o mal, aquele veneno não fez mal nenhum nele. Porque Deus não permitiu. Assim é eu e você. Você não vai chegar lá e pegar numa cascavel achando que você tem Deus no seu coração, que você tem o Espírito Santo. Você vai lá e pega numa serpente venenosa para ver se ela te pica, para ver se você vai morrer ou não. Não faça isso, não seja tolo. Aqui está falando. Se por acaso você pegar, ou seja, você não viu a serpente, você às vezes tocou nela e ela te picou porque é natural do animal ele querer se defender, ele vai picar. O animal está lá, você lá, e mexe com ele, ele vai picar, claro, é a defesa dele. Né? É a defesa dele. Mas se você não vê, você tocar nela e ela te picar, ou você pisar nela e ela te picar, não vai lhe fazer dano algum. Eu já fui picado 2 vezes. Não me aconteceu nada. Ou seja, eu ainda era uma criança, eu pisei numa serpente, ela picou meu pé, não me aconteceu nada. Eu pisei porque eu não vi ela. Estava passando no meio dos matos, a estrada estava suja assim, eu pisei, ela me picou, não me fez nada, não me aconteceu nada. Deus não permitiu que aquele veneno viesse me fazer dano. Fui picado 2 vezes, eu era adolescente. E olha que naquela época eu não conhecia o Evangelho, não conhecia a Deus ainda. Mas Deus já estava me protegendo. Oh, aleluia. Oh, rabassuri lanamassarinai. Glória a Deus. Deus me protegeu, Deus não permitiu que aquele veneno me fizesse dano. Eu não conhecia Deus. Conhecia de ouvir falar, alguém falava de Deus. Mas eu não conhecia. Conhecia de ouvir falar. Eu sabia que existia um ser sobrenatural lá no céu, mas eu não a conhecia. Eu não a conhecia. Oh, Ramassubri Cantanamanai. Se por acaso algum líder, algum político ou alguém desse tipo tentarem calar sua boca e falar para você não falar do amor de Deus, de Jesus, o Filho de Deus, não cale, porque é Deus que manda eu e você falar. Ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não importa
que ele é. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele é alguma autoridade, não importa. Fale do amor de Deus. Não importa. Portanto, fale. Faça a sua parte. Aquelas pessoas que Deus colocar no teu caminho para você falar de Jesus para ela, então fale, não se cale. Fale, porque é Jesus que manda. Capítulo 16, versículo 15. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está vendo aí? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deus, Jesus, Ele vai te dar esse poder para você fazer isso. Para você fazer o bem às pessoas. A pessoa está enferma, está sofrendo, está tomando remédio, não tá conseguindo receber uma alta lá no hospital. Não está tendo a cura, mesmo tomando remédio. Deus te deu esse poder para você ir pôr a mão sobre o enfermo e o curar. Tomou uma injeção, não resolveu nada. Tomou um comprimido, não está resolvendo nada. Pode ser uma coisa espiritual, que se é uma coisa espiritual não adianta tomar injeção, não adianta tomar comprimido, não adianta fazer nada disso. A pessoa vai continuar doente, porque é uma doença espiritual. Só através do poder de Deus. Então você vai lá, põe a mão sobre aquele enfermo, expulsa aquele mal vai sair. Aquela pessoa vai ficar curada. E o nome do Senhor será glorificado. Glorificado. Depois que a pessoa receber a cura, não vai falar que foi você que curou não, hein? Porque tem uma religião aí que fala que o santo tal, o santo fulano curou aquela pessoa. Mentira. Santo nenhum cura ninguém. Quem cura é Deus. Quem cura é Jesus. Tá entendendo? É Jesus que cura. Santo nenhum cura ninguém. É mentira. Invenção, mentira do diabo. Quem cura é Jesus. Sem o poder de Deus você não é nada. Você é apenas uma pessoa qualquer. É Jesus que cura. Não se esqueça disso. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura. O certo é certo, o errado é errado. Não adianta ninguém querer impedir, falar que quem não pode pregar o evangelho, que não sei o quê. Conversa. Prega o evangelho, é Jesus que mandou. Vou aqui no Atos 21, aliás, Atos 8, não é? Melhor, Atos 1, versículo 8. Está escrito assim, Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo. Virtude está falando de poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está falando do poder de Deus. A unção do Espírito Santo. Jesus, ele vai dar para você. Depois que você tomar essa decisão e receber ele como seu único e suficiente Salvador, se batizar, cumprindo a justiça de Deus, então Jesus, ele vai fazer a parte dele. Ele vai te dar a unção, a virtude do Espírito Santo para você fazer a obra, para você expelir demônio, para você pôr a mão sobre os enfermos e os curar. É o próprio Jesus que vai fazer isso. E está falando aqui, ó. E ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, até os confins da terra. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Não vai ficar um lugar sequer que o Evangelho não vai ser pregado. Até nos países mais fechados do mundo, o Evangelho vai chegar lá. E se alguém tiver a loucura, presta atenção, se alguém tiver a loucura, a ignorância de tentar impedir, pode ter certeza que Deus vai tirar essas pessoas do caminho dele. É simples assim. Deus vai tirar essas pessoas do caminho dele, para que o Evangelho chegue até lá, naqueles lugares mais difíceis que você imaginar. Deus vai tirar do caminho dele todas essas pessoas, se porventura tentar impedir que o Evangelho seja pregado, anunciado. Não tente impedir. Não seja tolo. Não seja tolo. Porque o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, até os confins da terra. Agora, se você for um tolo, um imbecil, um rude, ignorante, pode ter certeza. Pode ter certeza que Deus vai passar por cima. O trator de Jeová vai passar. Não importa o tamanho que você é, a autoridade que você tem aí, não importa. Não seja tolo, porque Deus vai tirar do seu caminho todos aqueles que impedir, que tentarem impedir que o Evangelho seja pregado. Herodes tentou impedir que o Evangelho fosse pregado. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu comido de bicho. Faraó tentou impedir que o povo de Deus saísse do Egito. Sabe o que aconteceu com eles? Deus preparou o mar para matá-los afogados. Deus preparou as pragas, as 10 pragas lá no Egito, para humilhar o faraó. Então não tente impedir o poder de Deus. A palavra de Deus. Não tente. Nabucodonosor, um rei perverso, mau, jogou os 3 jovens hebreus na fornalha ardente. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada com eles. Porque Deus estava lá com eles. Jesus estava lá com eles. Não aconteceu dano algum à vida deles. E o rei ficou de boca aberta.
e acabou glorificando a Deus, porque ele reconheceu que o Deus do céu é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Foi humilhado, envergonhado pelo poder de Deus. Vamos lá. Tem mais aqui. Tem mais. Mateus 28 e o verso 18. Concluindo aqui essa palavra, está escrito assim, Jesus falando. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, mais uma vez Jesus falando, portanto, ide, ensinai todas as nações, ou seja, não importa que tipo de nação é, se ela é brasileira, estrangeira, não importa. Todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. Ou seja, até o fim de todas as coisas aqui nessa terra, nesse mundo. Ele vai estar conosco, confirmando pelo seu poder, pela sua palavra, que Ele está conosco. Então não tente impedir que a palavra de Deus seja anunciada, que seja pregada. Não seja tolo, não tente. Porque se você tentar, Jesus simplesmente vai tirar você do caminho dele. Deus é Deus. Seres humanos é criatura. Então não tente se levantar contra o Todo-Poderoso. Não tente, não seja tolo. Mais um versículo. Mateus capítulo 10, está escrito assim, palavra do Senhor Jesus. Mateus era um apóstolo. Ele escreveu o que ele ouviu de Jesus. Então ele apenas escreveu o que Jesus falou. Ele diz assim, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Palavra do Senhor Jesus. Aqui está mandando os seus apóstolos e ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aquelas pessoas que estavam, que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus, o Evangelho, ou seja, a ovelha perdida. Se nunca ouviu a palavra de Deus,
ela está na perdição. Ela não está salva. Ovelhas perdidas. Está fora do aprisco do rebanho de Deus. Está fora, está separada, está distanciada, está longe do Senhor. Elas precisam ser salvas, precisam ser acolhidas, precisam ser tratadas, precisam ser alimentadas pelo poder da palavra de Deus. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, a palavra de Deus chegou ali para eles. Eles precisavam de ouvir que Jesus era o Senhor e Salvador, que estava ali para salvar, para resgatá-las. Curai os enfermos, que mais Jesus preocupava era com os enfermos, porque Ele amou. Ele não quer ver você sofrendo, sentindo dores, gastando todo o seu dinheiro com o médico, com a medicina. Porque tem coisa que a medicina cura. Tem coisa que é para a medicina curar, mas tem coisa que não é. Porque são doenças espirituais. Precisa ser curada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos. Naquela época não tinha remédio para leprosos. A pessoa não era curada com remédio, com unguento, nada disso. Era curada pelo poder de Deus. Ressuscitai os mortos. Quem é que ressuscita mortos? Só Deus. Só Deus para ressuscitar. Nenhuma medicina consegue, nenhum médico consegue ressuscitar um morto. Morreu, pronto, para enterrar. Acabou. Mas Deus cura, Deus liberta, Deus ressuscita. Jesus faz essas coisas. Expulsar os demônios. O médico não expulsa demônio. O negócio dele é dar uma injeção, fazer uma massagem, dar um remédio. Isso que o médico faz. Fazer uma cirurgia. O médico não expulsa demônio. Quem expulsa demônio são os filhos de Deus, que recebeu autoridade, poder de Jesus, poder de Deus, para expulsar demônio. De graça recebeste, de graça dai. Ou seja, você recebeu o poder de Deus, foi Jesus que te deu o poder, então você vai expulsar, vai curar de graça, não é para cobrar não. Você não vai expulsar um demônio e cobrar X. Você não vai pôr a mão sobre o enfermo, curar e cobrar X. Não, Jesus não mandou você fazer isso, não. Jesus não mandou você fazer isso. De graça recebei, de graça dai. Receba essa palavra hoje, no nome de Jesus. Espero que você vai ser beneficiado com essa palavra. Espero que você compartilhe bastante essa mensagem que você ouviu hoje. Veio do céu. Não é minha, é de Deus essa palavra. Amém? Aceita Jesus aí hoje na sua casa. Receba Ele como seu Senhor e Salvador. Confessa a Ele no seu coração. Receba Ele. Fala, Senhor, a partir de hoje eu vou ser um crente fiel a você, a Ti. Vou te servir. Vou me batizar. Vou ser um filho de Deus, nascido da água e do Espírito. É necessário que você se batize para você fazer parte da família de Jesus. Faça isso hoje. E Deus vai te honrar, vai te dar poder. Vai te dar unção e virtude do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus.